Oi, pessoal, bora lá fazer um bolo? Só que esse bolo é para aquelas pessoas que não gostam de chantilly. Então a gente vai fazer uma decoração toda em chocolate, tá bom? Eu peguei uma placa, essa aí é uma placa de textura, você compra ela aqui, eu costumo comprar ela por R$ 7, R$ 8, depende bem, tá? Mas aí você vai, essa placa ela vem alta e larga, e você vai fazer a medição do seu bolo. Por exemplo, meu bolo tem 10 de altura, ele tava com 10 ponto 1, tá? Mas tava com 10 de altura, então eu coloquei para cortar 10 centímetros e meio, tá? Para ficar um pouquinho mais alto, porque eu queria esse detalhezinho dele ser mais alto. Então eu marquei aí com uma caneta que ela é aquelas canetas de, como que chama, gente? Comestível, tá? Marquei com a minha canetinha comestível, mas você pode marcar com a caneta normal, porque depois você pode limpar, tá? Com álcool. Então não tem problema. Aí eu usei a canetinha comestível, mas se você tiver a canetinha normal, não tem problema, porque depois é só você limpar. Então eu cortei aí direitinho, cortei já as duas, porque todos os meus bolos têm 10 de altura, tá, gente? Então eu já aproveitei e já cortei as duas na altura certa. Eu coloquei aí, gente, essa textura ela imita pedra, essa que eu tô usando. Vocês viram aí, bolo de 15 centímetros, na verdade, o meu bolo é de 16 centímetros, a minha forma é de 16 centímetros, tá? Mas então vamos lá. Eu cortei certinho aí e eu vi que ficou bem certinho. Por exemplo, se eu fosse usar a placa, ela ia encontrar muito certinho se não tivesse o chocolate. Então, inicialmente eu passei aí em toda a minha placa, tá? Você olha aí o avesso da placa, porque ela tem um lado certo e o outro lado, tá? Você pode fazer do outro lado, mas vai dar um outro efeito, né? Não o efeito de onduladinho de pedra. Então, eu passei o meu chocolate. Esse chocolate é um chocolate fracionado da Harold, tá? Que é o Topper Blend. E eu passei em toda a minha placa. Aí, eu pensei assim, falei, gente, a placa em si, ela deu certinho no bolo. Mas quando a gente coloca aí 2 milímetros de chocolate, ele vai ficar mais largo. Então, ele não vai encontrar. Quando eu lembrei disso, a placa já estava com chocolate. O que eu fiz? Eu cortei um pedacinho, tá? Do restinho ali da minha placa, medi certinho e colei com fita crepe. Tá vendo que eu tô colando lá no finalzinho da placa? Colei um pedacinho de mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Que era o que ia faltar ali. Ia faltar menos, 1 centímetro já dava. Mas como eu fiquei com medo de faltar mais, né? Então eu deixei de 2 centímetros. Você vai colocar a placa em cima da pedra, coloca o chocolate e você vai ir colocando o dedo, tá, gente? Você tem que sentir ele mole, porém ele não pode pregar no seu dedo. Você tira as rebarbas aí, tá? Pega uma faquinha, eu tô usando a minha régua aí, né? Mas você pega a plaquinha e você vai tirando todas as rebarbinhas que tiver aí, porque a hora que ela tiver no bolo, fica mais complicado de você fazer isso, tá? Então eu tirei aí bem direitinho todas as rebarbinhas, lembrando que o chocolate ainda tem que estar maleável, porém não pode estar mole demais, tá? Ele tem que estar firmezinho para não escorrer da sua placa, porém bem molezinho ainda, maleável, para você conseguir fazer essa volta no bolo. Tá vendo que o pedacinho que eu coloquei a mais, ele ultrapassou ali. O ideal é que ele encontre certinho ali, tá? Mas como eu não tinha medido certinho, ia faltar. Realmente, se eu não tivesse colocado essa plaquinha, ia faltar, tá? Então, eu coloquei essa plaquinha de 2 centímetros, ficou certinho no meu bolo. Você pega uma fita crepe e você coloca aí, fita adesiva, fita crepe, e você coloca no seu bolo aí, você vai levar ele para geladeira, ou geladeira ou congelador, da mesma forma que a gente faz o ovo. Gente, aperta bem ele direitinho no bolo, para ele ficar encostando bem certinho na sua base, tá? Para ficar bem retinho, você nem precisa fazer acabamento. Eu quis fazer acabamento nesse bolo, mas se você deixa ele bem certinho, você não precisa nem fazer acabamento, tá? E agora eu levei para a geladeira, tá? Você tem que deixar ficar todo esbranquiçado. Vocês estão vendo que eu não deixei ficar esbranquiçado? Pois é. Aqui, gente, é um canal onde que a gente tá aprendendo, né? Vocês sabem que eu sou iniciante também e eu tô aprendendo aqui com vocês. E as minhas experiências boas eu mostro e as que não deu tão certo também eu mostro também. Porque aí vale para vocês lembrarem quando vocês for fazer o de vocês.
Eu tinha que ter deixado ele ficar todo esbranquiçado. E eu sabia disso, gente. Mas eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu tirei antes do tempo. Tá vendo que o chocolate ficou meio opaco? Então, se eu deixo ele ficar 100% sequinho ali, começa a esbranquiçar toda a nossa placa, ele ia ficar um chocolate totalmente brilhante, bem bacana. Porém, como esse era um efeito de pedra, eu achei que não ficou tão ruim. Porém, da próxima vez, eu vou ter paciência e esperar com calma ficar toda a minha placa branquinha para poder eu tirar a minha placa de acetato por cima. E aí nossa plaquinha vai ficar, nosso chocolate vai ficar brilhante, tá? Então aí eu limpei aí as bordinhas, soltei todo o acetato, arrematei ali a bordinha com chocolate mole também, tá? E fui acertando ali para colar uma plaquinha certinha na outra. Eu fiz um chocolate a ponto de bico. Lorena, qual é o ponto do chocolate para fazer a ponto de bico? Gente, eu faço o seguinte, eu faço brigadeiro, né? Leite condensado, leite creme de leite, 2 colheres de chocolate em pó, 1 colherzinha de margarina. Nesse eu acho legal colocar a margarina para dar mais brilho ainda, tá, gente? Colocar a margarina e vou mexendo. Hora que eu jogo o chocolate em cima, assim, da outra parte, por exemplo, tô mexendo e eu levanto a colher, ele tem que cair e ele tem que ficar sem se misturar com aquela parte que tá embaixo. Ele já tem que começar a desenhar. Porém que com o tempo ele se mistura com o resto do chocolate. Eu posso vir fazer um vídeo mostrando direitinho como que eu gosto do ponto de bico aí do chocolate. E aí eu espero descansar no mínimo, espero esfriar e deixo descansar no mínimo umas 2 horas, tá, gente? Porque aí eu acho que ele chega num ponto muito bacana. Eu fiz aí, usei o bico pitanga, é o B4B, e eu fiz na parte de cima toda e na lateral eu fiz pequenas pitanguinhas também para dar um arrematezinho ali embaixo. Gente, eu gostei muito. Ah, esse bolo é feito com brigadeiro, né? Recheio de brigadeiro, mas a massa foi de bolo de cenoura. Aquele bolo de cenoura maravilhoso que eu tenho aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição para vocês pegarem a receita, tá? E eu achei que ficou muito lindo. Quando a cliente partiu também, ela me mandou uma foto, ficou bem bacana. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e vai lá no grupo do Facebook também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!